como você falou, ele precisa ter conhecimento, senão ele não consegue avaliar. Por que alguém corta uma árvore e agora faz um mal muito grande e não tem percepção do que pode acontecer no futuro? Simplesmente porque ele não tem conhecimento. Se falar hoje para um ser humano, um cidadão normal, com a minha, com a sua idade, falar, olha, se você cortar essa árvore, você vai estar prejudicando o seu filho, nós não vamos cortar. Mas se nós não soubermos, nós vamos cortar. Então, há que se ter a compreensão de que a humanidade ela passou séculos e séculos e séculos sem ter a percepção do que ela estragava ou não estragava, do que ia fazer falta ou de que não ia fazer falta. Há uma máxima muito usada pelos economistas, que eles falam que a economia é a ciência da escassez, porque se o bem não for escasso, você não precisa economizar. Até o início do século XX, a leitura que os economistas faziam dos recursos naturais é que, como eram bens infindáveis, eles não eram objeto de estudo da economia. O que começa a acontecer no início do século XX? Eles começam a ter percepção que talvez precisassem economizar alguns bens ambientais. Não só porque eles podiam acabar, mas porque eles podiam ficar sem condição de uso. Exemplo, São Paulo é cortada por 3 rios na capital e ela tem que buscar água para beber a 250 quilômetros. Ou seja, ela tem o bem água, mas é um bem que está em tal condição de degradação que ele não pode ser utilizado. Então, ela tem fisicamente, mas ela não tem realmente, ela não pode usar. Isso é um sinal de alerta, né? O que passa a acontecer? Se no início do século tem essa percepção que os bens são escassos e que eles podem acabar, ao invés de nós começarmos a ter uma boa compreensão e passarmos o século XX aprendendo com isso, nós tivemos, ao contrário, 2 grandes fenômenos sociais. A Primeira Guerra Mundial, em 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1938 a 1945. Ora, quem faz guerra precisa se armar, precisa produzir instrumentos de ataque. Como é que se produz esses instrumentos? Vai buscar na natureza. Aço, pólvora, todos os equipamentos. E como é que ele faz para vencer os inimigos? Estraga as coisas que o inimigo tem. Estraga as suas casas, estraga os seus bens. Quando acaba a guerra, as cidades precisam ser reconstruídas. Como é que elas são reconstruídas? Bens ambientais, bens da natureza. Pedra, madeira, mineração, tudo isso aqui. E nós vivemos um período de quase 50 anos onde tivemos 2 grandes conflitos. Conflitos, inclusive, onde a tecnologia, no seu mais alto requinte, que foi a dominação do átomo, terminou pelo lançamento de 2 bombas atômicas e nós pudemos ver o grau de destruição humana, o grau de destruição ambiental. É por isso que quando essa consciência vem chegar nos anos 60 ou 70, já encontra o mundo, o planeta, num grau de crescimento tão grande que reverter este processo, primeiro, de dar consciência a todos, de dar condições a todos, para que todos possam contribuir com a proteção ambiental, ela chega num momento em que, passados aí 40, 50 anos do início dessa consciência, ainda morrem milhões de africanos de fome, ainda morrem milhares de brasileiros de fome, onde ainda por ano 50 mil brasileiros são assassinados por conta das questões de segurança pública, das desigualdades sociais, da falta de estrutura. Então, quando nós falamos em meio ambiente humano, que não envolve apenas e tão somente bichos, plantas e pássaros, ele envolve o meio ambiente natural e o meio ambiente artificial, que na realidade é o lugar onde o homem vive hoje. O homem vive no meio ambiente artificial, o meio ambiente que ele criou. Mas quem sustenta esse meio ambiente artificial? É o meio ambiente natural. É da natureza que nós vamos utilizar a água, é da natureza que nós vamos utilizar este material onde estamos sentados, é da natureza que nós vamos utilizar esse vestido que nós estamos tendo agora, nossa roupa, o seu óculos, este chão que nós estamos pisando, tudo vem de algum lugar que ele estava preservado no meio ambiente natural.
Então, quando você fala qual a perspectiva, nós não estamos tendo a educação ambiental necessária, nós já estamos tendo a estrutura, nós já estamos tendo as leis, mas nós ainda não estamos tendo políticas públicas capazes, não é que elas não existam, elas não estão sendo capazes de reverter um processo que acaba influindo de uma maneira incisiva na questão ambiental. Quando você vê o governo federal falar que quer as obras do PAC o mais rápido possível, que o meio ambiente segura as licenças, ora, uma hora reclama que as licenças são dadas muito rápidas e sem observar os parâmetros. E outra hora se reclama, quando se quer politicamente fazer uma coisa andar, que as licenças não andam na velocidade desejada. Nós precisamos sim querer e saber o que é necessário ser feito. Nós temos que escolher. Por quê? Porque agora está no livre-arbítrio humano, no geral, brasileiro no Brasil, paulista em São Paulo e guarujaense no Guarujá, está no nosso arbítrio como pessoas e como governantes, darmos o tom do caminho que nós queremos seguir. Porque senão, mais adiante, reclamar que usou de forma errada a estratégia pode refletir sim no custo de vidas, muitas vidas, e no custo da paisagem, do trabalho, do turismo, do porto. É talvez por isso que essa questão seja tão intrincada. Porque você, para resolver isto, não pode parar a sociedade, não pode parar o consumo. Então, de certa forma, este carro do meio ambiente, ou este carro social, nós estamos com o pneu furado, mas temos que trocar o pneu com o carro andando. Não pode parar. Desde muito pequenininho, desde muito novinho, pequenininho eu continuei sendo, porque eu não cresci muito, a gente ouve falar da travessia da ponte ou do túnel ligando Santos a Guarujá, e me parece que agora existe vontade política para fazer isso acontecer, e se coloca a questão da ponte estaiada, ligando Santos a Guarujá. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre esse complexo projeto, mas eu te peço que responda isso no próximo bloco.